Jesus, estamos aqui na sua presença neste momento com os nossos corações abertos, ó Deus, Amém. prontos para ouvir a tua palavra. Amém. Abençoe o teu servo, ilumine sua mente e ilumine os nossos corações para receber a palavra do Senhor, que será trazida pelo teu servo. Use-o poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos na casa do Senhor. Que dia lindo que Deus nos deu, não? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia para o livro de Gênesis. Livro de número não. Livro de Gênesis. Capítulo de número 1. Versículo de número também 1. Gênesis 1:1. Como conhecemos, a palavra de Deus nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Podem se assentar, queridos, por favor. O tema da mensagem dessa manhã é os processos de Deus. E o dicionário traz a definição de processos como ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade, segmento, curso ou decurso. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis nos apresentam exatamente isso. Deus, em um período de 7 dias, traz à existência todas as coisas, desde aquelas que são imateriais, àquelas que são materiais, bem como aquelas que são também celestes. Todas as coisas foram criadas por Deus. É o relato dos capítulos de número 1 e 2 de Gênesis. Dia após dia, nós vemos o relato na palavra do Senhor, cada uma das coisas sendo criadas. Dia após dia. Um dia após o outro. E isso deve chamar, irmãos, a nossa atenção. Uma vez, eu experimentei uma questão muito interessante. A gente vive em um mundo que é muito imediatista. É um mundo em que as coisas têm que acontecer muito rápido. Tudo, hoje em dia, parece que não é mais para hoje. Parece que tem que ser para ontem. Tudo é uma correria muito, muito, muito grande. Eu me lembro de uma vez que eu estava saindo da faculdade e naquela ocasião eu não ia ter tempo de passar em casa. E eu estava com fome, eu precisava almoçar. Então eu acabei apelando para o famoso McDonald's, né? Toda faculdade vai ter um McDonald's ali perto. E eu acabei passando por ali. Entrei na fila, a loja estava um pouco vazia, fui atendido, fiz ali o meu pedido e tudo mais. E então o atendente ele me disse: olha, então agora o senhor dá a volta aqui e do outro lado o senhor espera o seu pedido. Eu falei, então tá bom. Irmãos, diante de Deus que eu não minto, eu devo ter levado acho que uns 15 segundos para sair de um lugar até o outro. Quando eu cheguei lá, já tinha outro atendente com a bandeja na mão, meu lanche estava ali, pronto. 15 segundos. A primeira coisa que eu pensei foi, graças a Deus, eu estava morrendo de fome. Mas, depois eu parei para pensar naquilo e falei, gente, 15 segundos, eu tenho um lanche com bebida, com batata, tudo. É rápido demais isso. E eu confesso para os irmãos que, a partir daquele dia, eu comecei a reparar algumas coisas e uma certa preocupação, ela veio sobre mim, porque não parece que a gente está vivendo a vida às pressas? Parece que é tudo corrido, parece que nada mais dá tempo, parece que a gente não consegue mais fazer as coisas direito, parece que o tempo não dura mais o tempo que durava antes. É uma loucura muito grande, muito grande. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, nós somos engolidos por essa bola de neve do mundo. Se nós não prestarmos atenção, nós somos levados nessa onda. E vem o capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis dizendo que, sem a menor pressa, com toda a tranquilidade, Deus, poderoso, onipotente, onisciente, cria todas as coisas em 7 dias. E antes que você pense, mas pastor, aí é fácil, né? Porque quando Deus criou todas as coisas, ainda não existia o tempo. Mas a verdade é que não é assim. A palavra de Deus diz, Gênesis 1:1, no princípio. Ué, eternidade não tem princípio, eternidade não tem fim, eternidade é eternidade, eternidade é eterno, é tempo constante.
Portanto, se a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus, se não a primeira, uma das primeiras coisas que Deus criou foi o tempo. E então, quando nós paramos para analisar tudo isso, nós nos deparamos já de cara com uma realidade maravilhosa, meus irmãos, para os nossos dias. Uma realidade que nós precisamos buscar entender, precisamos buscar compreender e precisamos então nos submeter à realidade de que Deus trabalha por processos. Deus trabalha por processos. E é muito, muito importante entendermos isso. Muito importante entendermos isso. Principalmente porque em nossa vida, Deus vai agir também através de processos. E nós temos um exemplo claríssimo sobre isso. A nossa santificação. Quando vemos a santificação na palavra de Deus, pelo menos de 3 formas ela nos é apresentada, ou assim, na teologia, nós conhecemos. Uma delas é a santificação instantânea, é a que nós chamamos de troca de estado. Quando nós reconhecemos, entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que os nossos pecados nos impedem de ter comunhão com Cristo e que, portanto, somente pela fé nele e em seu sacrifício, nós temos a nossa comunhão reatada com Deus, a palavra de Deus diz que naquele momento exato nós somos santificados, nós saímos da posição de criatura de Deus e passamos ao estado de filhos de Deus, saímos da posição de condenados ao inferno e passamos agora a ser então salvos por Jesus Cristo, herdeiros da glória futura. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, existe também a santificação chamada plena, conhecida como plena, que acontecerá no dia em que Jesus, no arrebatamento, ele vai transformar os nossos corpos. 1 Coríntios capítulo de número 15, a partir do versículo de número 44, se eu não estou enganado, Paulo vai dizer que os nossos corpos corruptíveis serão revestidos de incorruptibilidade. Treinei 2 dias para falar essa palavra aqui agora sem errar. Nossos corpos serão então revestidos de incorruptibilidade. Teremos ali a nossa santificação plena, perfeita, porque no céu não entra nada que não seja perfeito, porque no céu habita a perfeição das perfeições, Jesus Cristo. Agora, a palavra de Deus também fala da santificação progressiva. Essa que está ligada a cada um de nós. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós temos agora um alvo, nós temos um padrão a ser seguido e a ser alcançado. Esse padrão é o Senhor e Salvador Jesus, é Ele quem nos molda, é Ele quem dá forma às nossas vidas. A nossa vida espiritual, ela deve ser, como nós aprendemos na escola bíblica aqui dominical, refletindo a luz de Cristo. E é por isso que João, na sua primeira carta, vai dizer, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. E como que acontece então essa santificação, esse aprimoramento espiritual dia após dia? É através da leitura da palavra de Deus, é através da oração, é através da submissão à vontade de Deus expressa na sua palavra. Santificação progressiva, e isso nada mais é do que um processo que Deus vai realizando em nossas vidas. E talvez nós não tenhamos ainda nos dado conta, meus irmãos, de quão importantes são os processos de Deus em nossas vidas. E hoje eu quero dar algumas razões, pelo menos 3, para nós então atentarmos aos processos de Deus em nossas vidas. A primeira delas é, os processos de Deus nos aproximam de Deus. Eu vou dizer mais uma vez. Os processos de Deus nos aproximam de Deus. Nós vimos ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é soberano. A palavra diz que com o poder da sua palavra, tudo se criou. Ele disse, haja luz, houve luz. Haja a separação entre as águas e águas, houve a separação. Haja a terra seca, houve a terra seca.
Tudo, meus irmãos, veio à existência pela palavra do Senhor. E sabe o que eu acho impressionante nisso tudo? Quando nós vamos ver a palavra de Deus, principalmente no livro dos Salmos, nós vemos os salmistas, profetas, enfim, dizerem o quão submissa é a natureza ao Senhor. Porque Deus mandou e logo foram criados. Deus os sustenta e eles fazem aquilo que Deus os criou para fazer. Deus deu asas a aves. As aves voam. Deus deu nadadeiras a peixes, os peixes nadam. É impressionante como o peixe, apesar de que algumas teorias querem dizer o contrário, mas é impressionante como peixes não tentam voar. Aves não tentam se tornar exímias mergulhadoras. A natureza se submete àquilo que Deus a fez, servindo para nós de exemplo que nós devemos nos submeter aos processos de Deus. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, os processos de Deus nos aproximam dele. Porque aquele que está atento ao que Deus está fazendo em sua vida, quando vê o agir de Deus, quando vê a mão de Deus, ele logo então vai na direção do Senhor, ele caminha na direção que Deus aponta. Se Deus diz vai para lá, ele vai para lá. Se Deus diz vai para cá, ele vai para cá. Agora, se Deus diz fica quietinho aí, ele fica ali. Porque os processos de Deus, meus irmãos, servem exatamente para isso. Irmãos, precisamos entender, precisamos ser sinceros e entender. Nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos pequenos. Por mais sábios que talvez possamos ser, não somos sábios como o Senhor. E, portanto, sabedoria é aquele que, ouvindo a voz de Deus, vendo a mão de Deus, percebendo a presença de Deus, vai até Deus, vai até o Senhor. E isso faz com que no nosso processo de santificação, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, a gente aprenda a gostar de ver o agir de Deus em torno de nós e a gente busque mais e mais e mais estar em sua presença. É algo natural. É algo natural. Enquanto criava todas as coisas, o desejo de Deus era ter íntima comunhão com toda a sua criação. E a gente vê isso ainda mais especial quando se trata do homem. A palavra de Deus diz que Deus, ele descia dos céus para estar ali com Adão e Eva, íntima comunhão. Deus perto do homem, o homem perto de Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida, de que era com certeza o melhor dia, a melhor hora do dia de Adão e Eva. Ter Deus ali pertinho, numa comunhão plena, ininterrupta, sem pecado. Nós podemos ter isso, meus irmãos, ainda hoje. E por incrível que pareça, mesmo com a ação do pecado no mundo, nós ainda podemos ter comunhão com Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós podemos carregar pecados, que a nossa comunhão com Deus vai continuar a mesma coisa. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que Deus, por ser tão maravilhoso, providenciou Jesus para que através do seu sacrifício na cruz, nós pudéssemos então ser libertos do pecado, ter então o Espírito Santo de Deus habitando nossos corações e dessa forma então desfrutarmos de íntima comunhão com Deus. O pecado não pode ser mais um impeditivo para que tenhamos essa comunhão com Deus, para que estejamos próximos de Deus assim. Portanto, precisamos rejeitar todo o pecado, para que assim possamos desfrutar da bênção da presença do Senhor. Mas para nos abstermos, irmãos, do pecado, é necessário um processo de santificação, do qual nós só teremos então a plena conquista desse processo, nós teremos o pleno resultado se nós nos submetermos à vontade de Deus. Os processos de Deus nos aproximam de Deus, mas há uma outra razão muito importante para nós nos prestarmos atenção aos processos de Deus. Os processos de Deus são perfeitos.
Os processos de Deus são perfeitos. Acompanha comigo, aí em Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Versículo de número 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 11, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Como eu disse, nós somos limitados. Nós não temos a visão além do alcance. Não temos. Podemos ter, se nós nos submetemos à vontade do Senhor e aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Mas, geralmente, de primeiros momentos, irmãos, nós somos muito limitados. E pode ser que, enquanto Deus está realizando os seus processos em nossas vidas, nós não vejamos sentido nas coisas. Às vezes a gente vê Deus trabalhar e fala, mas, Senhor, eu tinha pensado de um jeito completamente diferente. Isso daí não vai dar em nada. Às vezes a gente olha e fala, puxa, mas eu preciso ir para um lado, Deus está me mandando ir para o outro. Na nossa mente, meus irmãos, muitas vezes os processos de Deus, eles não farão sentido. E o problema se torna quando, por causa disso, a nossa fé em Deus começa a esmorecer. Esse é um problema sério. Porque nós não compreendemos o caminhar do Senhor, o agir de Deus em nossas vidas. Às vezes a nossa fé, ela tende a enfraquecer e a gente quer assumir o controle das coisas e a gente quer fazer do nosso próprio jeito. Qual é o problema disso? A palavra de Deus, ela nos alerta. Enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus diz, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu final de morte. Nós precisamos, irmãos, confiar nos processos de Deus, porque os processos de Deus são perfeitos. Quando a gente olha o relato de Gênesis, as coisas parecem que são todas desconexas. Mas olha que interessante, a palavra de Deus diz que no primeiro dia Deus criou a luz. No segundo dia Ele fez separação entre as águas e águas, e aí então Ele fez também a porção seca, a terra. Depois no quarto dia, Ele cobriu a terra de relva. Muito bem. No mesmo terceiro dia, Deus vai lá e cobre também a terra de relva. No quarto dia, a palavra de Deus diz que Ele cria o sol, a lua, as estrelas, os planetas, as galáxias e todas essas coisas. Como Ele conseguiria criar o sol sem antes ter a luz? Já parou para pensar nisso? Uma das primeiras coisas que Deus fez foi a luz. Primeiro dia, o sol foi no quarto. Mas não é do sol que vem a luz? É o que a gente pensa. Mas Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. E a luz do sol é um tipo de luz. Mas existem outros. Deus cria a luz, depois cria o sol. Deus primeiro cria o céu para depois colocar os luminares para governar. Deus, Ele faz separação entre águas e águas, água salgada, água doce. No quinto dia, Deus vai lá e cria os animais marinhos, aqueles que são de água salgada, aqueles que são de água doce. Deus também cria toda a relva, toda a vegetação, e no sexto dia Deus traz a criação, a existência, os animais que habitam o mundo, inclusive traz também o homem. Que em nome de Jesus, se alguém disser para você que você é um animal racional, não aceite isso não. Você já imaginou Deus chegando no jardim do Éden falando, Adão, seu animal, cadê você? Não faz o menor sentido. Não somos animais, somos obra, feitura das mãos de Deus. No processo, Deus cria as coisas todas perfeitinhas no seu lugar. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, detalhista. Portanto, os processos de Deus, irmãos, eles são perfeitos. E mesmo que nós não entendamos, a nossa fé deve permanecer firme no Senhor. Isaías vai dizer, Deus vai dizer através de Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Sabe por quê? Porque, diz Deus, os meus pensamentos e os meus caminhos são muito superiores, são muito mais altos, são muito maiores do que os seus. Eu conheço, meus irmãos, eu não sei, talvez eu já tenha dito esse exemplo aqui, mas eu conheço uma pessoa que passou um bom tempo a Deus pedindo para que Ele a abençoasse com um carro novo. A gente sabe como é que é essas coisas, né? O carro vai envelhecendo, vai batendo uma biela aqui, uma coisa ali, a coisa não vai ficando legal, a gente precisa trocar de carro, só que a gente sabe que não é tão fácil mais trocar de carro assim, principalmente com o nosso real aí apanhando tanto do jeito que está, coitado. E essa pessoa orava, e orava, e orava, e orava, e orava, falando: Senhor, eu preciso de um carro novo, dá-me essa bênção, meu Deus. E ela foi orando, 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 até que um belo dia, o que aconteceu? Exatamente, um bêbado, um rapaz dirigindo embriagado, perdeu o controle, bateu de frente com o carro dessa pessoa. E deu o quê? Perda total. Vou falar direito, né? Para não ter problema. Deu perda total. E essa pessoa então olhou e falou: meu Deus, eu tanto tempo orando, pedindo para que o Senhor me desse um carro novo, e acontece isso. E essa pessoa falava comigo, ela falava: eu não consigo entender. Eu estava orando em outra direção. Mas acontece, meus irmãos, que o nosso Deus, nos seus processos, Ele age perfeitamente. Essa pessoa pagava seguro do carro. E aí então, quando o seguro foi fazer a avaliação, constatou que deu perda total e falou: olha, nós vamos pagar o valor do seu veículo. E na tabela FIPE, o carro valia X. E o seguro foi lá e pagou R$5.000 a mais do que valia na tabela o carro dessa pessoa. Resultado, ela conseguiu o carro novo muito melhor do que aquilo que ela estava sonhando e imaginando. Meus irmãos, essa é a forma que o nosso Deus trabalha. Um acidente diante de Deus pode muito bem ser uma porta aberta pelo Senhor. Uma enfermidade, ela pode ser sim uma forma que Deus vai usar de abençoar a sua vida. Eu até conheço uma outra situação aqui, mas o tempo não me permite. Mas enfermidades também podem ser portas abertas por Deus. Problemas, nós sabemos, podem ser portas abertas por Deus para Ele aperfeiçoar as nossas vidas, para nós crescermos nele e para que a nossa fé se torne mais firme no Senhor. Não vamos enfraquecer, não vamos, meus irmãos, esmorecer quando as situações forem adversas àquilo que nós esperamos ou às nossas expectativas. Permaneçamos firmes, confiando no Senhor, porque Ele tem poder para todas as coisas. E por fim, os processos de Deus sempre resultam em algo bom. Leia comigo, por favor, versículo de número 31 de Gênesis. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No final do processo, meus irmãos, de uma terra sem forma e vazia, Deus fez esse mundo lindo, maravilhoso, que nós podemos desfrutar hoje. Era sem forma, era vazia, não tinha nada, mas no final, viu Deus que tudo era muito bom. Porque Deus é bom e perfeito, só pode vir dele o que é bom e perfeito. Não é o que Tiago diz? Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem de quem? Vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Não existe a menor possibilidade, ouça isso, por favor, não existe a menor possibilidade de Deus iniciar um processo em sua vida e no final esse processo dar errado. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. A palavra de Deus diz o contrário, que aquele que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia, o dia da volta gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, creiamos nisso. O Deus que cremos, Ele é como o Deus apresentado do mundo, pelo mundo? Não.
O Deus que nós cremos, meus irmãos, é um Deus manifesto na palavra e que faz maravilhas, independente de qual seja a situação. Lembremos do exemplo de José. Que processo duro passou José, vendido pelos seus irmãos, foi recebido como escravo na casa de Potifar, foi injustiçado na casa de Potifar, por causa da esposa de Potifar, parou na prisão, foi uma bênção ali na prisão. Quando o copeiro ele foi trabalhar com o rei, ele fez um único pedido. José fez um único pedido para aquele copeiro: escuta, faz o meu jabá, fala de mim ali para Faraó. E o copeiro disse: pode ter certeza que eu vou falar. E o que aconteceu? O copeiro esqueceu, ficou José lá na prisão. Até o dia em que se levantou, em que Faraó ele teve um sonho, e aquele sonho gerou uma tensão muito grande na maior potência do mundo. Olha só o processo. Deus levanta um problema para Faraó, mas Deus tinha quem podia trazer a solução. Deus usa José para apresentar ele mesmo àquela nação. E nós conhecemos a história. Olha só todo o processo ao qual José passou, mas olha no final o que é que deu. São aproximadamente, meus irmãos, 3.500 anos, se eu não estou enganado, de José até os nossos dias hoje. Nós ainda falamos de José, das maravilhas que Deus fez na vida dele. Nós colhemos os frutos do processo maravilhoso que Deus realizou na vida de José. Porque se o evangelho chegou até nós, é porque um dia Jesus Cristo nasceu. E quem faz parte da genealogia de Cristo? Meus irmãos, a palavra de Cristo, em Mateus capítulo 6, ela nos deixa claro que somos muito mais importantes do que árvores, do que flores e aves. Deus, ele diz: vocês são muito mais importantes que isso. Se Deus usou processos para criar toda a natureza, não duvide dos processos de Deus em sua vida. Creia, confie, se submeta, e Deus certamente vai abençoar ricamente a sua vida. Que Deus os abençoe. Pastor Carlos Júnior.